Hannah Arendt e o totalitarismo. Gente, vamos começar a falar dessa grande filósofa do século XX, que é Hannah Arendt, autora alemã, né, muito influente para o pensamento político, o pensamento da filosofia política, a ética. Ela desenvolveu muitos trabalhos também sobre sentimentos e sobre violência, tá? Então é uma autora plural. Se vocês repararem, essa é a primeira mulher que estamos falando dentro da filosofia. Ah, Pro, quer dizer então que a filosofia é machista? Exatamente, meu caro. Assim como os outros ramos do conhecimento, as ciências e a cultura de forma geral da sociedade ocidental, ela é muito machista. Tá? Ao longo de sua história foi muito machista. Então, ao longo de sua história, muito do saber que a gente tem, ele acabou excluindo na narrativa as participações das mulheres, tá? Ah, Pro, então quer dizer que as mulheres pensavam antes. Claro, evidente, sempre pensaram e sempre participaram de alguma forma das reflexões filosóficas, dos debates filosóficos, seja através de cartas, seja através de conversas orais, seja influenciando outros pensadores, tá? Mas no século XX há um confronto muito mais latente, há uma briga muito mais forte desde o século XVIII e XIX, com a Revolução Francesa, etc. As mulheres estão assumindo protagonismo cada vez maior e passam a escrever e elaborar obras que vão ser publicadas, vão ser lidas, vão ser influentes. E Hannah Arendt é uma, junto com Simone de Beauvoir e tantas outras. Né? E Hannah Arendt, ela tem uma pegada muito importante, tá? Para a gente entender, entre outras coisas, regimes totalitários como o nazismo na Alemanha nos anos 30 e 40 e o stalinismo soviético nos anos 40 e 50 principalmente, tá? Essa obra que está aí no seu quadro, As Origens do Totalitarismo, é uma das obras mais conhecidas dela. Embora ela tenha escrito sobre tudo, ela escreveu a tese de dissertação dela, por exemplo, de doutoramento, foi sobre o amor em Santo Agostinho. Então ela estava trabalhando com autor medieval, né, a teologia, coisa muito hard, muito profunda, muito pesada, tá? São poucas pessoas que têm essa habilidade. E Hannah Arendt estudou com grandes pensadores como Karl Jaspers e como também Martin Heidegger, né? Outro filósofo importante do século XX, né? Que ficou inclusive muito associado ao Partido Nazista. Ele era do Partido Nazista, mas era um grande pensador da Alemanha também, reitor da Universidade de Berlim e tudo mais. Né? Então vamos lá, gente, começar a falar um pouco, começar a encostar nesse conceito de totalitarismo aí dela, tá? Bem, gente, essa obra ela foi escrita em 1951, né? E detalhe, tá? Essa obra ela foi publicada nos Estados Unidos. E por que isso é importante, gente? É importante porque a Hannah Arendt é alemã e ela é alemã judia. E ela teve que fugir da Alemanha nos anos 30 e final dos anos 30, porque as leis antissemitas estavam começando a ficar muito violentas e muito fortes, na verdade, desde 1933. Né? E a Hannah Arendt, ela era alemã, falava alemã, nasceu na Alemanha, só que ela era judia. E todo mundo sabe que no regime nazista, os judeus perdiam a sua cidadania alemã, mesmo que seja nascido na Alemanha, filho de alemão, perdem sua cidadania e são taxados apenas como judeus. Né? E não podem participar de concursos públicos, eles são expulsos se são servidores, são expulsos, tá, dos seus trabalhos. Inicia-se uma perseguição clandestina, apoiada pelo Estado, mas clandestina, com atos violentos, né? E começa-se também a prender
sem direito de defesa judeus. Né? Então o negócio fica violento, ela é obrigada a ir para a França. Acontece que os judeus que conseguem ir para a França não são muitos, né? Porque poucos, nem todos têm recursos e dinheiro para isso. Eles vão para a França e ela fica lá por um tempo. Tá? Só que todo mundo sabe que em 1940 a Alemanha invade a França. E aí os judeus também passam a ser perseguidos dentro da França, né? Inclusive vão para os campos de trabalho. E aí ela não tem jeito, ela é obrigada a migrar para os Estados Unidos. E lá ela se torna uma grande professora, né? Uma daquelas professoras que os alunos ficam puxando o saco, né? Que fumava 3 maços de cigarro por aula e todo mundo queria acender o cigarro dela. E ela já era famosa pelas obras dela. Tá? Acontece que ela vai realizar esse estudo, né, que são 3, na verdade, Origens do Totalitarismo engloba 3 obras dentro dela, né, são 3 grandes capítulos. Né, e ela vai fazer um estudo muito profundo do funcionamento do sistema e da mentalidade por trás dos regimes totalitários da Alemanha nazista, principalmente, que ela teve contato, mas que também se aplicaria ao stalinismo soviético, tá? Embora ela esteja olhando especificamente para a Alemanha nazista. Né? E ela vai dizer o seguinte, ó, o totalitarismo ele é diferente de qualquer ditadura e qualquer tirania que já existiu na história. Né? Ele é um grau acima da ditadura, do autoritarismo. Né? Ele tem um plus a mais, né? Um plus perverso e um plus mental que é diferente, a gente tem que dizer o que é. Né? E ela diz o seguinte, ó, os regimes totalitários, né, eles nascem da degradação do Estado-nação, do imperialismo e do antissemitismo também. Então ela vai dizer o seguinte, ó, essa ideia da união nacional, do Estado nacional, unido ali por uma língua, por uma cultura, por valores, ele vai da degradação dessa união cultural e linguística, né, da ameaça dessa degradação, nasce o totalitarismo. E o totalitarismo ele vem para tentar dizer o seguinte, ó, o Estado-nação ele é elevado à máxima potência. O totalitarismo nasce dizendo assim, ó, tem um inimigo externo querendo acabar com o Estado-nação, com a nação. Né? Na Alemanha era assim, o judeu é um inimigo da nação, os comunistas são inimigos da nação, quem não é da raça germânica, da raça ariana, é inimigo da nação. A nação está sendo ameaçada, a nação está sendo degradada. Então o totalitarismo nasce, ele é forjado no medo. Tá? E ao mesmo tempo ele também está dentro do contexto do imperialismo, e todo mundo sabe que o imperialismo do século XIX e século XX é a disputa por territórios, mercadorias, matéria-prima da África e da Ásia. Né? Todo mundo sabe ali a partilha da África, a África dividida entre Inglaterra, França, e depois a Alemanha e a Itália também querem. Né? E a disputa por territórios, por mercadoria, matéria-prima, é próprio do sistema capitalista, esse expansionismo, tá? Que vai virar a forma imperialista, né, declarada, assumida, né, de colonizar territórios fora da Europa. Né? Então esse discurso ele acompanha muito um tom belicista, um tom militarista. E o nazismo e o stalinismo nada mais são também do que estados totalitários extremamente militarizados, bélicos, né? E também o antissemitismo, que fica mais evidente no caso alemão por políticas públicas antissemitas, antijudaicas, né? E no caso do stalinismo na União Soviética, há, claro, culturalmente um antissemitismo, mas que não é particular da União Soviética, porque a Europa inteira era antissemita, para falar a verdade. Tá? Só que no caso da Alemanha ela se travestiu de leis, se transformou em leis. No caso da União Soviética não se transformou em leis,
mas culturalmente havia um antissemitismo ainda. Tá? Os regimes totalitários, eles são paranoicos, eles buscam incansavelmente inimigos da nação. Tá? E é preciso liquidar esses inimigos, tá? Liquidá-los, acabar com esses inimigos. O tom bélico, o tom violento, o militarista sempre presente para destruir essa ameaça. Tá? Bom, gente, e aí quais são as características dessa dominação segundo Hannah Arendt? Né? A dominação é um conceito muito importante para Hannah Arendt. Né? Ela vai dizer o seguinte, ó, existe uma estrutura de poder voltada para uma forma dessa dominação total. Né? Ou seja, os regimes totalitários, eles não se intimidam, eles não têm receio em eliminar populações inteiras, seja de judeus, ciganos, no caso do stalinismo, dos chamados burgueses, né? Para fazer tudo isso, para fazer transparecer a ideia de uma limpeza, tá? Uma limpeza, no caso do nazismo, uma limpeza de raças, e no caso do stalinismo, de uma limpeza ideológica. Né? Então, há um sistema de dominação, tá, que é muito pautado na diferença racial, étnica, no caso do nazismo, tá, e na diferença ideológica, no caso do stalinismo. Tá? Sempre um processo de exclusão no discurso totalitário. Né? E há também o terror. Né? No regime totalitário, a presença do terror é fundamental, porque o terror gera um medo. Né? O medo do inimigo presente dentro da nossa nação. Né? E esse terror que é causado, espalhado pela população, ele é espalhado em pílulas diárias, todo dia na propaganda do rádio. O rádio, que é uma invenção, um veículo de comunicação dos anos 30, né? Ele é muito utilizado nos regimes totalitários para empregar medo na população. Assim como as propagandas do cinema, né? Que o cinema estava em alta também. No rádio, nos panfletos e nas conversas. Tá? Nas conversas vai se criando fortemente o inimigo e cria-se a ideia do terror, o sentimento do terror, tá? Em grande escala. E aí a gente tem também, junto com as origens do totalitarismo, a Hannah Arendt ela tem um livro chamado Eichmann em Jerusalém, que ela descreve muito bem como todos esses elementos que a gente acabou de falar, o terror, o medo, aquela ideologização, aquela contaminação ideológica pela mente, ela funcionou muito na população alemã, tomando como base o estudo de Eichmann. Né? Eichmann foi um dos caras que trabalhou para Hitler na chamada solução final, que a solução final é nada mais nada menos do que o extermínio de 1,5 milhão de judeus nos campos de concentração de Treblinka, de Auschwitz, né? E o Eichmann era o cara que apertava o botão, né? O Eichmann era o cara assim que ele era responsável por autorizar os comboios levando essas famílias, né, pais, mães, crianças e todo mundo, para aqueles chuveiros em que depois se fechava e saía um gás e as pessoas morriam em alguns segundos. Né? Um negócio horroroso, um dos maiores crimes de guerra, um dos maiores crimes da humanidade, um negócio escabroso. Né? E o Eichmann era o cara que mandava apertar o botão. Né? E aí, bom, todo mundo sabe que depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, vários dos nazistas fugiram da Alemanha, né? E alguns foram inclusive para a Argentina. Né? O Eichmann era um desses criminosos que fugiu para a Argentina e estava fugindo dos julgamentos internacionais. Né? Porque acabou a Segunda Guerra Mundial, criou-se o Estado de Israel, né? A Alemanha perdeu a guerra, criou-se o Estado de Israel e o Estado de Israel começou a julgar esses fugitivos, né, esses ex-nazistas. Né? E o Eichmann foi preso lá nos anos 60
e a Hannah Arendt foi chamada para acompanhar o julgamento do Eichmann, e ela analisou a mentalidade do Eichmann, né? E ela analisou o seguinte, ó, o Eichmann, quando foi perguntado se ele se arrependia dos crimes de extermínio dos judeus, ele disse que não se arrependia. E aí, um pouco antes de ser dada a sentença final, é óbvio que o Eichmann ia ser executado, né, enforcamento. Pediram para ele dar as últimas palavras e ele falou: salve a Alemanha, salve Hitler, né? E aí todo mundo, os jornais, todo mundo começou a dizer o seguinte: olha que monstruoso, esses nazistas eram monstros, eles não eram pessoas normais, eles eram cruéis, não eram humanos, não eram pessoas normais, eram monstros. E a Hannah Arendt, judia alemã, né, ela assiste com muita cautela, com muito pensamento, né, e faz uma análise dizendo o seguinte: olha, o Eichmann, ele não é uma pessoa monstruosa, não. Ele não é nada fora do comum. Ele não é uma pessoa normal, ele não é um monstro. Ele é simplesmente uma pessoa comum. Uma pessoa comum. Uma pessoa que acorda de manhã, beija seus filhos, beija sua mulher, toma um café da manhã, vai para o trabalho e ao final do dia volta para casa, beija sua mulher, beija seus filhos, brinca com os meninos e vai dormir, reza o Pai Nosso e vai dormir. O Eichmann é uma pessoa absolutamente normal. E a Hannah Arendt diz o seguinte: todo mundo olha para Hannah Arendt e fala o seguinte, mas essa mulher tá louca? A comunidade judaica então rompe totalmente com a Hannah Arendt, dizendo o seguinte: que papo é esse? Você, judia alemã, que teve que fugir dos nazistas, dizendo que os nazistas são normais? Né? E a Hannah Arendt diz o seguinte: é verdade, eles são absolutamente pessoas banais, pessoas normais, pessoas comuns, que não tem nada demais. E ela diz o seguinte: os maiores maus da humanidade, os maiores crimes da humanidade são causadas justamente por essas pessoas absolutamente banais, absolutamente normais. Elas não são monstruosas, elas são normais. E o mal é feito por pessoas normais, como eu, você, as pessoas que rezam o Pai Nosso, que beijam seus filhos, beijam suas mulheres. Essas pessoas é que podem causar os maiores maus da humanidade. E a Hannah Arendt cria um conceito chamado banalidade do mal. Né? E quando a Hannah Arendt cria esse conceito, muita gente não vai entender, muita gente vai romper. Hannah Arendt vai perder 92% dos amigos. Tá? Só que depois de algumas décadas todo mundo vai começar a estudar ela e entender como é que funciona a coisa. E hoje em dia ela é uma das maiores autoras, uma das mais lidas do mundo. Né? E ela diz o seguinte: a banalidade do mal. Né? O mal é causado por pessoas normais, pessoas do dia a dia, pessoas que não pensam. Né? E a Hannah Arendt vai mostrar a força do pensamento. Ela vai fazer uma defesa profunda do pensamento, dizendo assim: para a gente evitar o mal, a gente tem que pensar. Se a gente não pensa, a gente pode causar o mal, porque a gente se torna banal. Né? E pessoas banais provocam o mal, podem provocar o mal. Né? Então, somente o pensamento crítico é que pode nos afastar da maldade. Né? E ela vai dizer o seguinte: ó, os nazistas eles não pensavam, eles simplesmente obedeciam ordens. Né? No regime totalitário, ela vai dizer o seguinte, voltando ao totalitarismo nazista e stalinista, qual que é o maior triunfo dos regimes totalitários? Eles simplesmente apagam a sua capacidade de pensar. Quer dizer, tentam ao máximo, né? Tentam ao máximo acabar com a sua capacidade de pensar de forma crítica. Eles te contaminam por ideologias. Né? E você se torna um simples seguidor de ordens. Você se torna um simples reprodutor de ideias. Você não pensa, você reproduz comportamentos e práticas e chavões. E a Hannah Arendt vai dizer o seguinte: ó, o Eichmann ele simplesmente reproduzia chavões. Viva a Alemanha, viva Hitler! Isso todo mundo falava. Né?
as ambições do Eichmann era simplesmente subir na vida e ter uma vida comum com a sua família. Isso qualquer um faz. Né? Ele nunca pensou sobre o papel dele na sociedade. Ele nunca pensou sobre as ordens que ele estava recebendo. Ele nunca questionou nada sobre as ordens que ele estava recebendo. E aí é que está o mal, porque no regime totalitário, se todo mundo simplesmente reproduz ordens e não pensa sobre elas, elas podem estar agindo para provocar um dos maiores maus da humanidade. Elas podem estar agindo para provocar ações sobre as quais ela não pensa, mas que têm consequências na vida de outras pessoas, né? Provoca sofrimento. Então a Hannah Arendt diz o seguinte, ó, a banalidade do mal só pode ser evitada com pensamento crítico. Né? Quem não tem pensamento crítico reproduz ordens. Se as suas ordens são executar essas pessoas, você vai lá e executa essas pessoas, tá? Porque você age como um robô, tá? Então esse é o truque do sistema totalitário que a Hannah Arendt faz questão de desvendar. Tudo bem, gente? A Hannah Arendt aqui, fotinho dela, sempre com cigarrinho. Morre em 1975 em Nova York, cidade que ela gostava muito, porque ela foi vista como uma cidade de liberdade, perto da Alemanha nazista que ela tinha vivido, perto da França invadida lá pelos nazistas. Os Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, lá apareceu como um bom sinal para ela. Tudo bem, gente? Então é isso, espero que vocês usem o conceito de banalidade do mal, totalitarismo, tá? Da Hannah Arendt aí em suas redações. Um abraço.